Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Real Escola Espírita de Petrópolis, onde mais uma vez aqui estamos reunidos em nome do Cristo, buscando não só a sua companhia, mas principalmente os seus ensinamentos, o seu exemplo, para que a gente possa nos fortalecer diante de dias tão tristes e tão difíceis que temos vivido, mas que tenhamos a certeza de que jamais estaremos desamparados. Tenhamos fé que a gente sabe que Ele está conosco em todos os momentos. Nós vamos ler uma passagem do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outro, hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não conhece, abençoa. Lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos procurar acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos e deixar que chegue até nós a presença do amigo Jesus. Com o seu sorriso alegre, com todo o seu amor e com todo o seu carinho, que Ele possa nos abraçar, e que possamos, Senhor, Te receber nessa tarde tão bonita e tão alegre em que aqui nos encontramos, Senhor, nesta casa de amor. Que busquemos através da Tua companhia a força, a coragem, a fé e a esperança, para que possamos superar as dificuldades do dia a dia e possamos fazer a nossa parte, Senhor, na construção de um mundo melhor. Que Tu possas envolver e abençoar esta casa e a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, te pedindo pelos nomes que foram colocados ali na cesta e também pelo nosso irmão Márcio, que irá nos trazer os estudos da tarde. Que tenhamos uma tarde de muita paz, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, Márcio hoje conosco. Vocês conhecem essa foto aqui? Olha lá, bonitinho, né? Trazendo para a gente dimensões espirituais do Centro Espírita. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Tem um tempinho que eu não venho aqui aos sábados, né? Aliás, um bom tempo. E estou muito feliz em poder voltar. Geralmente eu falo na quarta-feira, fiquei um tempo afastado por probleminhas de saúde, mas passou. Estamos aí novamente aí, com essa oportunidade de falar na Casa Espírita. E esse tema, eu preparei essa palestra em acho que março ou abril desse ano e fiz aqui na quarta-feira
A Isaura vivia me cobrando para eu trazer no sábado também. Como eu falei, por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não tive como comparecer no sábado, mas eu tive a oportunidade até de fazer em outras casas espíritas de Petrópolis sobre esse mesmo tema, porque é muito importante, ao meu ver, a gente entender, né, que espaço é esse que nós estamos aqui, que lugar é esse, que todo sábado, ou toda quarta-feira, ou toda terça, toda segunda que eu frequento, que eu levo meu filho para a evangelização, que eu sento para assistir uma palestra. O que me move para esse lugar? O que representa esse lugar? Como eu me sinto nesse lugar? O que me faz, né, subir essas escadas para assistir uma palestra, ficar ali 50 minutos ouvindo alguém falar, depois do trabalho de paz, né? Eu também sempre me questionei muito sobre isso, porque eu já frequento o MEC, tem em torno de 28 anos que eu frequento aqui, e sempre procurei entender, né, as dimensões do que representa a casa espírita, e cheguei à conclusão de que, mesmo nesses 28 anos, eu não tinha noção, ideia do que é realmente uma casa espírita. E eu aproveito para falar não só do centro espírita, mas qualquer casa religiosa séria, né? Uma igreja, um templo, um centro de umbanda, uma igreja cristã, uma igreja evangélica, toda casa séria, toda casa que se propõe a um trabalho de educação da criatura, educar a criatura, de receber as pessoas, trazer uma palavra de consolo, de você conseguir também trazer, às vezes, aliviar, né? Enxugar as lágrimas, aliviar as dores. Toda casa que se propõe a isso, ela tem muito a ver também com o que hoje, né, eu vou tentar falar aqui para vocês da Casa Espírita. Então eu sempre me questionei muito isso, tem muitas obras que falam sobre esse assunto. O título do livro é o título dessa palestra, né, Dimensões Espirituais do Ser Espírita, que é que eu tomei por base. Mas tem vários livros, como aconteceu na Casa Espírita, entre outros. Tem muitas obras. Então eu fiquei muito feliz quando eu consegui terminar de ler o livro, eu fiz algumas anotações e coloquei, né, para o papel. O livro que eu falei com vocês é Dimensões Espirituais do Centro Espírita, né, da Sueli Caldas Schubert. Esse livro é muito bom, recomendo. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, leia. Ele é importantíssimo para a gente entender o que representa esse lugar que hoje nós estamos aqui. E ela inicia, né, esse livro falando justamente isso. Em cada página deste livro há um pouco do amor que tenho recebido dos companheiros do ideal espírita, ao qual retribuo com especial gratidão. Eu os encontro por toda parte em nosso movimento espírita, no Brasil e no exterior, e sinto que estamos unidos exercitando o amor conforme ensina Jesus. E aí ela traz uma passagem bíblica, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então eu achei muito importante trazer também isso, né? essa mensagem da Sueli, no início da obra, porque ela já nos traz que em todo e qualquer grupo que se propõe, toda casa séria, né? Seja uma casa espírita ou qualquer casa religiosa, que se propõe a falar com Cristo, que se propõe a ser discípulos do Cristo, né? Ele tem que ter, ou pelo menos tem que tentar exercitar todo dia o amor ao próximo. E não é somente ao próximo, né, lá de fora, mas entre os grupos, entre o grupo que se propõe a trabalhar nessa casa religiosa. E a gente vê que quando existe essa falta de amor, quando existe a incompreensão, né, tem que prevalecer aquilo que eu penso, tem que prevalecer aquilo que eu acho, e a gente não age como trabalhador espírita, quando a gente não consegue agir com amor e entender as nossas diferenças, entender o ponto de vista que às vezes são divergentes, a gente não conseguir compreender que dentro de um trabalho, seja ele numa reunião, seja na evangelização, seja na recepção da casa, seja na reunião mediúnica, seja no trabalho de paz, se o grupo não for unido, não tiver amor entre os seus integrantes, isso realmente dificulta muito, né,
do trabalho da casa espírita e de qualquer casa séria. Então a Sueli já, na primeira página, ela já traz essa, da importância de todo aquele que se propõe de trabalhar numa casa espírita, dele ter amor pelo que ele faz, amor pela doutrina espírita e amor pelos integrantes, né, que estão ali ao seu lado, ombro a ombro, lutando para levar esse trabalho à frente, né? Aí eu trouxe, Kardec faz algumas advertências importantíssimas, que quando ele, né, na Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, foi fundado em 1º de abril de 58, ele traz no primeiro artigo desse regulamento a seguinte informação. A sociedade, ele falava da sociedade espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas podemos trazer isso como algo que a gente possa pensar também no nosso ambiente religioso, nossa casa espírita. A sociedade, ou a casa espírita, tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então Kardec já fala que quando a gente fala, né, que a doutrina espírita é ciência, filosofia, religião, Kardec já falava isso lá em 1858, um pouco mais, sobre que a casa espírita não é apenas uma casa religiosa. Ela é também uma casa religiosa, mas ela é muito mais do que isso. É aqui que a gente responde os porquês, né? É aqui que a gente começa a filosofar, a tentar responder aquelas perguntas que às vezes desde muito cedo a gente começa a fazer nas nossas vidas. Ela é uma casa religiosa, como eu falei, ela enxuga lágrimas, ela consola, a gente às vezes consegue encontrar a palavra de consolo num atendimento fraterno, num amigo que nós encontramos aqui. E ela tem a questão psicológica, né, de um atendimento fraterno, não ser um atendimento psicológico, mas nos auxilia, né, dessas grandes lides que nós temos, desses grandes, nas dificuldades que nós vivemos no dia a dia. Fernando comentou isso na prece no início, né, que a gente possa ter força para lutar contra essas dificuldades que causam esses transtornos psicológicos de qualquer pessoa, comigo não é diferente. Então, a casa espírita tem tudo isso, mas ele faz outras advertências que são importantíssimas, né, que a gente relembre. Ele recomenda, Kardec, que fique afastado da casa espírita questões de controvérsias religiosas, política e de economia social. Por que é importante a gente relembrar disso daqui? Primeiro porque da questão religiosa, nós não somos melhores, porque nós somos espíritos, nós somos melhores do que os nossos irmãos evangélicos, católicos, umbandistas, não. E essa controvérsia, que às vezes acontece, não pode acontecer dentro da casa espírita. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças religiosas. As piores guerras que nós vivemos no mundo foram as guerras religiosas. Se você começar a voltar no período da Idade Média, em que você vê que a religião tentou prevalecer como força sobre as pessoas, e que essas diferenças, a gente vê hoje essas questões do Oriente Médio, questões religiosas e tudo mais, os grandes conflitos que acontecem por conta dessas divergências de pensamento. Mas isso dentro da casa espírita não pode acontecer. A gente não pode eu aqui tendo a oportunidade de falar para vocês, me aproveitar desse momento para falar mal, seja de que religião for. Eu não posso fazer isso, não devo, não posso. Né? Questão política, que vivemos um momento político tão conturbado em que a minha opinião, seja de A, seja de B, tem que prevalecer sobre a opinião de Fernando. Eu não consigo em momento algum sentar com o Fernando para conversar e ver se nós temos algum ponto em comum, né, para falar sobre esse assunto, política. Mas a política, quando a gente Kardec fala isso, ele está falando da política partidária. Eu não posso tomar partido, seja de que lado for, dentro da casa espírita. Fazer política é muito mais do que essa política partidária. Toda vez que a gente se reúne para um bem comum, vamos nos reunir para ajudar aqui a rua Casimiro de Abreu, ela está precisando de uma limpeza. Essa reunião, a associação de moradores, isso é fazer política.
Quando moramos num prédio, nos reunimos no condomínio para melhorar algo, parquinho para as crianças, isso é fazer política. A política é muito mais dessa política que às vezes nos assusta, que é a política partidária. Então, assim, fazer política, perfeito, podemos e devemos fazer, mas Kardec já recomenda que questões políticas, de posicionamento partidário, né, não seja trazido para dentro da casa espírita. E a questão de economia, né? Economia social, ficar falando mal seja de A, seja de B, a questão econômica do país, do mundo, das diferenças. Enfim, cada um é responsável, cada um vai colher aquilo que plantou, né? A questão da economia. E ele faz essa advertência, por quê? Porque a casa espírita, ela não tem que ter esse tipo de preocupação, porque a preocupação, ou aquilo que nós deveríamos buscar dentro da casa espírita, é justamente, né, o compromisso do centro espírita com a espiritualização do ser humano. A partir do momento em que a gente entra no centro espírita, muitas pessoas que eu conheço aqui ao longo desses anos que eu frequento, a gente sente que muitas pessoas conseguiram obter essa melhora, né? Ninguém vira santo da noite para o dia. E é até complicado, porque quando a pessoa chega aqui falando que em um mês mudei, agora eu sou outra pessoa, daqui a algum tempo essa pessoa está indo embora da casa espírita. Não existe isso, a natureza não dá saltos. Isso é um processo lento, é um processo em que a gente passa a se conhecer, todo mundo sabe aquilo que eu conheço aonde aquilo que eu tenho de pior, então eu tenho que trabalhar isso em mim. Então, a preocupação da casa espírita é a espiritualização do ser, através da educação. Quando nós temos aqui diversos grupos de estudo, todo ano se inicia, agora vai iniciar um novo grupo de estudo, ano que vem, né? Tem evangelização, são grupos em que você procura conhecer a doutrina por conta dessa espiritualização, para você se tornar uma pessoa melhor, para chegar um dia sem pressa, sem cobrança, sem punição, você falar assim: hoje eu já me considero uma pessoa melhor do que eu fui ontem, ainda erro e muito, mas hoje eu já me considero uma pessoa melhor. Fatos que eu fiz há um tempo atrás, hoje eu não me permito mais fazer. Então, essa é a importância da casa espírita. Questões, como eu falei, que Kardec se preocupou, né, da questão política, religiosa, né, não é a função, né, não é o objetivo da casa espírita. A Emmanuel tem um livro, Educandário de Luz, né, do nosso querido Chico, em que ele fala o seguinte, ele descreve a casa, é muito interessante que ele usa a palavra templo espírita, nós vamos entender por quê. Emmanuel descreve o templo espírita como um educandário de luz, uma escola generosa que instrui na formação de um verdadeiro grupo espírita cristão. E aí ele fala templo espírita, a gente normalmente fala centro espírita, casa espírita, né? E ele compara o templo espírita a uma escola generosa, que eu já falei há pouco, e que tem essa preocupação de criar um verdadeiro espírita cristão. E ele usa essa palavra templo espírita justamente para ir além, né? O templo espírita, a palavra templo, a utilização dessa palavra templo é justamente para que a gente possa entender que ela não é somente uma casa religiosa, ela é uma escola, ela é uma casa de acolhimento, ela é uma casa de reencontros, porque a casa espírita é uma casa de reencontros. Nós não estamos aqui reencontrando parceiros, assim, amigos. Aquele grupo que está participando junto de um trabalho na casa espírita não é à toa, aquilo é um reencontro. Geralmente um reencontro para saldar dívidas, né? Porque ninguém aqui está aqui também por acaso. A casa espírita também é um grande hospital. Se é um grande hospital é porque nós ainda estamos doentes e talvez ainda estamos precisando desse remédio, né? Desse acolhimento, desse hospital que é a casa espírita. Esse livro da Sueli é muito interessante, gente, que ele fala dos alicerces. A gente pode chegar aqui, eu sou péssimo em matemática, né? Mas eu posso chegar aqui e começar a querer calcular quantos metros quadrados que tem esse salão.
Então, calculo aqui, multiplico, vou chegar aí no número X. A casa espírita, ela é composta de não sei quantos metros quadrados, a UMEP é enorme. Eu não sei se alguém aqui conhece a UMEP, eu acho que até é um convite que eu faço a vocês, que a gente geralmente vem na reunião pública, só sobe as escadas e senta aqui, vai no passo e vai embora. Vai um dia, dá uma voltinha, quem nunca foi, claro, dá uma voltinha lá em cima, vai conhecer as salas de evangelização. Então, o espaço físico dessa casa aqui, gente, é muito grande, né? Muito grande. O espaço físico que eu consigo ver, aquilo que eu consigo ver, que eu, pelo menos Marcos, eu consigo enxergar o que nós estamos aqui, né? Mas o projeto dessa casa, né, o projeto de uma casa espírita, ela sempre está edificada na espiritualidade de forma muito antecipada. Então, quando um dia alguém pensou, vamos montar um centro espírita, vamos montar uma casa espírita, vamos começar aqui eu tenho aqui um terreninho, vamos fazer aqui um puxadinho, vamos reunir, vai reunir Marcos, Fernando, Drauzio, Isaura, vamos nos reunir aqui, vamos fazer uma reunião espírita. Quando esse grupo resolve fazer isso, há muito, mas muito tempo antes, a espiritualidade, de forma antecipada, já fazia a programação da criação dessa casa espírita. Então, olha, a gente começa a entender a importância. Aquilo que a gente acha que nós estamos fazendo, eu estou aqui levantando uma parede de concreto, essa parede já foi levantada na espiritualidade há muito tempo. Mesma coisa, eu vou até falar da reunião pública, mas, por exemplo, aqui nós estamos reunidos, começou 3 horas. Vocês acham que o trabalho da espiritualidade nesse ambiente começou às 15 horas? Há muito, muito tempo atrás. Talvez ontem, talvez há uma semana atrás, sabendo do tema que ia acontecer aqui hoje, dos temas que acontecem nas reuniões. Então, o trabalho na espiritualidade, ele é muito, mas muito, anterior ao que nós achamos, que deveria acontecer, que acontece. O centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos 2 planos da vida, o físico e o extrafísico. Então, assim, como eu falei, eu, Marcos, particularmente estou vendo aqui 30, 40 pessoas, eu só consigo enxergar vocês. Mas o trabalho espiritual da casa espírita é muito além disso, em qualquer ambiente. Por isso que a gente às vezes fala, e não é querer ser turrão, não é querer ser uma pessoa difícil. A gente fala, gente, vamos fazer um pouquinho de silêncio, vamos respeitar o ambiente, É claro que a gente às vezes se empolga, a gente quer rir, a gente se encontra pessoas queridas, a gente fica feliz. Por quê? Porque o trabalho está acontecendo aqui e na espiritualidade. A gente às vezes entra no trabalho de passe, a gente procura manter o silêncio. Isso tudo é muito importante, porque o trabalho ele acontece aqui no nosso plano físico e no extrafísico. A partir do momento em que a gente sobe essas escadas, entra naquele portão, nós já estamos ali sendo amparados por aquilo que a gente de repente vem buscar. É muito comum na casa espírita, e por isso que eu falo dessa importância, Tem pessoas que chegam aqui como última esperança. A pessoa está vivendo um momento tão delicado e tão difícil, que um dia escutei falar de uma tal de UMEP. Eu ouvi falar que existe uma casa espírita lá na rua Casimiro de Abreu, UMEP. Isso já aconteceu, gente. Eu estou falando porque já aconteceu. Em dia de reunião pública. E aí a pessoa entra, naquele momento, às vezes, ainda encabulado, sem querer, fica ali parada, aí por isso que tem um grupo ali embaixo, a pessoa é recebida, e a pessoa fala mesmo, olha, eu saí de casa hoje alimentando a última esperança para a minha vida, era tentar buscar alguma coisa, algo que me ilumine meu caminho a partir de hoje. E aí chega aqui, e não que a gente, então o Espírito é o Salvador, não é isso, gente, mas a gente tem que entender a importância da casa espírita estar com as portas abertas. A reunião pública é importante, sim, mas tudo é muito importante. A casa espírita é um verdadeiro foco de luz para a espiritualidade agir. A pessoa às vezes está perambulando pela rua e fica com aquela intuição, hoje eu vou lá. Como também às vezes acontece ao contrário. Eu mesmo, no início principalmente, muitas vezes subi essa rua aqui e voltei. Eu vim e voltava, não entrava.
Então a gente às vezes tem que lutar, né? E esse trabalho, gente, ele é, né, no campo físico e no extrafísico. Algo muito interessante também que tem no Missionários da Luz. A casa espírita funciona por 24 horas. Nós vamos sair daqui às 16 horas, outros vão sair mais tarde, vão fechar a porta, ligar o alarme e vão embora. Gente, a casa continua funcionando. A casa espírita não funciona só durante a reunião pública. Então é um trabalho, e nós sabemos disso, quem frequenta a reunião mediúnica, casa espírita é um verdadeiro hospital da espiritualidade. Muitos espíritos aqui são atendidos. Quando nós fazemos uma atividade aqui, por exemplo, uma atividade teatral, quantas e quantas vezes que nós fizemos peças aqui, em que nós estávamos ensaiando uma peça infantil ou uma peça adulta, em que chegou na reunião mediúnica e advertiu o grupo, olha, tenham mais compromisso, pouca brincadeira durante os ensaios, porque estava lotado de espíritos assistindo a gente aqui. Eu não vejo, né? Eu Márcio, particularmente, não vejo. Então, assim, tudo, e os temas não acontecem por acaso. Hoje eu estou falando desse tema, aí se chega a semana que vem, nas diversas reuniões que existem na casa, o espírito fala. Tinha um cidadão lá falando sobre tal assunto, foi interessante, gostei. Seja qual for o tema, estou falando desse porque estou falando hoje com vocês. E a casa funciona 24 horas, isso aqui não para. O rodízio de espíritos que são atendidos aqui, que chegam, que saem, que vêm aqui em busca, é muito grande, né? Não para, isso aqui é um rodízio. É por isso que nós que frequentamos a UNEP, que amamos a UNEP, temos que ser, todos aqui, não importa a atividade que faz, nós temos que ser a sustentação dessa casa religiosa. Nós é que temos que sustentar. Eu posso ter algum entrave com o Fernando, fiquei chateado com o Fernando hoje me usei bastante aqui, por exemplo. Briguei com o Fernando, vou largar o médico por causa do Fernando, porque... Não, gente, eu tenho que me sentar com o Fernando, conversar, resolver e seguir. A UMEP é mais importante. Da mesma forma, o que eu faço, o que o Fernando faz lá fora, se foi equivocado, eu também não posso atribuir ao movimento espírita ou à UMEP. Olha o comportamento do Márcio, que coisa horrível. É o Márcio, porque eu sou um espírito ainda muito imperfeito. Mas associar isso ao UMEP, não frequento mais a UMEP. Eu vi o Márcio xingando lá no trânsito, um rapaz que fechou ele, um motoqueiro. É o comportamento de um espírito imperfeito. Mas eu não posso associar, né? Então essa casa espírita, para ela funcionar 24 horas, ela precisa muito, do nosso pensamento, do nosso amor, como eu falei no início. Porque quando a gente tem amor pelo outro, né, carinho, respeito, eu posso estar muito chateado com ele, mas não vou superar isso. Porque eu gosto dele, porque eu amo, porque eu quero trabalhar com ele. E a gente às vezes não pensa isso, né? A minha vaidade não me permite pedir desculpas e muitas outras situações. Em qualquer trabalho, né? Direção espiritual. Toda casa espírita tem uma direção espiritual, né? Não é diferente com a UNEP. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos. É a equipe espiritual. Aqui no UNEP tem, gente. Tem uma equipe espiritual que trabalha aqui de forma constante. Tem a equipe espiritual que trabalha aqui na reunião pública, tem que trabalha na reunião mediúnica, na sala do passe. Tem o mentor, né, aquele espírito que é o espírito que comanda todo o trabalho. E aí eu vou mexer um pouquinho com as lembranças. Quantos daqui que não partiram, que continuam trabalhando na espiritualidade dessa casa? Quantos? Muitos. E a gente sabe disso às vezes na reunião mediúnica, ou a gente sente a presença às vezes dessas pessoas aqui lhe trazendo uma inspiração, lhe trazendo um carinho, né? Eles só mudaram o lado de trabalho, mas continuam trabalhando, né, na casa por muitos e muitos anos. A Sueli traz um assunto também muito interessante dos recursos magnéticos de defesa, né, da casa espírita. São recursos vibratórios de defesa em derredor da casa, com a finalidade de resguardá-la, bem como aos seus frequentadores de nocivas investidas de desencarnados. A casa espírita, gente, ela é muito protegida, e assim tem que ser. Essa presença, às vezes, nociva, que nós somos responsáveis de trazer para dentro, não para dentro, né, mas
no caminho, chegar na casa espírita, por conta daquilo que eu penso, por conta daquilo que eu falo, aí eu venho para a casa espírita, venho nessas companhias, existe toda essa proteção. Então, essas criaturas, esses desencarnados que às vezes estão ali em nossa companhia, eles ficam lá fora, não é permitido entrar. Mas sempre assim? Não. Esse mesmo espírito, se ele necessitar, ele vai entrar na casa espírita junto com você. Por que, Márcio? Mas então a casa espírita está desprotegida? Não, não é isso. É porque você precisa, mas esse espírito também precisa muito. A gente tem que parar com essa mania, e não é falar mal de nenhuma religião, de chamar um espírito desencarnado, que a gente às vezes chama de obsessor, né? de colocar adjetivos difíceis. A gente às vezes, uma vez eu passei, não querendo falar mal, como eu falei, passei na frente de uma igreja, aí lá tem um espírito porco, né? Gente, não é um espírito porco, é um irmão. Gente, sentir ódio é a pior coisa que tem. Eu já senti raiva, já senti ódio, acho que eu nunca tive. Eu acho que eu nunca tive, mas raiva eu tive muito. É a pior coisa que tem, é dor no estômago, você fica mal, você não se sente bem. Imagina um espírito, que nós chamamos de espírito obsessor, durante séculos sentir raiva de alguém. Aquele ódio, né? Aquilo que te trinca os dentes, da raiva, você fica colado àquela criatura. Gente, esse espírito é muito sofredor. Então, se for necessário para esse espírito entrar na casa espírita, ele vai entrar. Ele vai entrar para ser atendido. Não é ninguém aqui vai apontar o dedo, criticá-lo, né? Quando esse espírito for atendido. Mas o que é importante aqui a gente entender é que a casa espírita ela tem uma proteção magnética muito grande. Por que a gente chega aqui e a gente se sente melhor? Às vezes você está com aquele peso, né? Você chega aqui, a gente até brinca, estou carregado. Você chega aqui, você alivia, respira melhor, né? Você se sente melhor. É o ambiente dessa casa, né, que está por demais protegido. Agora vou falar um pouquinho da gente aqui da reunião pública que nós estamos. Eu confesso que assim, no início tinha muito essa noção da reunião pública, né? O que é reunião pública? Eu vou lá que eu estou precisando, né? Eu preciso de um passe, vou lá escutar uma palestra. A gente às vezes nem escuta, né? Vamos ser sinceros. A gente às vezes está lá sentado pensando, hoje tem jogo, né? Logo mais eu também tenho um aniversário para ir. A gente está aqui com a cabeça lá, né? Dia de quarta-feira, geralmente tem o último capítulo da novela, quero ver Odete Reutemann, quem matou. A gente fica pensando. Mas o que é a reunião pública? A gente às vezes tem uma noção, e a Sueli traz muito isso no livro, uma noção muito pequena, vou usar essa palavra, talvez seria melhor usar outra, do que realmente é a reunião pública. A reunião pública, gente, ela é por demais importante. É por isso que a gente às vezes se preocupa na questão, né, das palestras, na questão do silêncio, da leitura de uma página, da prece, porque é aqui que muita coisa acontece. Quando nós estamos sentados aqui na reunião pública, a gente acha que vai passar 50 minutos que eu preciso ir lá para o passe. Não, gente. O atendimento começa aqui. A partir do momento que você pisa na casa espírita, você já está sendo atendido para aquela sua necessidade íntima, aquilo que você está precisando. Mas quando nós sentamos aqui e nos concentramos, pensamos e começamos a refletir naquilo que aquela pessoa está falando lá na frente, a espiritualidade está agindo em todos aqui, inclusive em mim. Em todos. Não tem ninguém aqui que não está sendo atendido nesse momento pela espiritualidade. Quem aqui que não está vivendo um momento difícil? Quem aqui que não está com um problema de saúde? Quem aqui que não está com um problema financeiro? Quem aqui que não está com aquela dor no coração, né? Aquele aperto no coração? É isso que nós estamos sendo atendidos. Então, assim, a reunião pública é muito importante, e a senhora fala isso. Esse recinto recebe da espiritualidade um cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Então, é aquilo que eu falei, muito antes dessa reunião começar, por conta da necessidade individual aqui de todos nós, o trabalho já vinha sendo feito, né, na reunião. Eu vou trazer umas fotos aqui que vai deixar saudade, gente. Vai deixar saudade, a gente vai ter boas lembranças aqui. Mas é para a gente se sentir bem, se sentir feliz. É para a gente sentir saudade, não há problema nenhum. Mas é para a gente também ter lembranças desses trabalhadores, alguns que já partiram, e
e que a gente sabe que continua trabalhando, né, nessa casa que nós tanto amamos. A reunião pública é o local de tratamento de almas, foi isso que eu falei antes, né? Nós estamos aqui recebendo o tratamento, nós precisamos disso, ainda precisamos disso. A casa espírita é um refúgio, é onde eu me sinto melhor, é onde eu encontro amigos, onde eu posso às vezes chorar, onde eu posso consolar. Então, eu até falei assim do silêncio, mas é muito importante, né, essa confraternização, esse querer bem. Vai ter a festa, né? Temos festas aqui, encontros dos trabalhadores, reunião de vibração. É tão gostoso você ver pessoas que você gosta, aí tem a música e você abraça. Então, essa confraternização na casa espírita é muito importante. Mas falando da reunião pública, é aqui que né, o nosso tratamento de almas. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público, aquilo que eu falei. O tratamento começa aqui, desde que nós chegamos, mas é aqui, nesses 50 minutos, 55 minutos, que aquilo que eu necessito, eu estou recebendo. O passe vai ser o remedinho final, aquilo que eu preciso para sair bem daqui, né? A energia que eu preciso, mas o tratamento, ele inicia dentro da reunião pública. Aí, do trabalho do passe, né? Se ele traz a sala do passe, é muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. Quando a gente chega na casa espírita, cada um chega com a sua dor, mas mesmo quando a gente chega com esse sentimento, às vezes, de muita dor, de muita dúvida, eu trago o quê? Quando eu entro naquela sala, esperança, fé. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho a vontade de me tornar melhor, eu quero conter a minha ansiedade, eu quero melhorar a minha saúde mental, a minha saúde física. E aí a gente alimenta essa fé, a gente vai alimentando, a gente fica pensando nisso. Não, na hora que eu entrar lá, eu tenho certeza que na hora que me aplicarem o passe, eu vou me sentir melhor. Isso é o quê? Pensamento positivo. Isso é importante. E ela fala isso. Na sala de passes estão reunidas sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do seu corpo magnético tomadas de amor e confiança. André Luiz, né, que fala isso, na verdade, dos domínios da mediunidade. Então, olha só, a reunião de cada pensamento aqui, da minha fé, que eu vou entrar lá e vou sair daqui melhor, ou quando eu chego na casa espírita, a reunião desses pensamentos auxiliam no trabalho do passe. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Que a gente sempre pensa, não, o aplicador de passe vai me ajudar, né? A gente às vezes fala passista, mas parece que a gente escola samba, né? O aplicador de passe vai me ajudar. Mas, na verdade, nós estamos nos ajudando. A reunião de bons pensamentos, né? A fé que eu tenho que tudo vai melhorar, isso tudo parece que penetra no ambiente e faz com que as coisas melhorem, né? Para todos. O recinto destinado ao passe, e aí também vem o trabalho dos espíritos, né? Recebe dos espíritos especializados a asepsia e as defesas magnéticas imprescindíveis à manutenção e preservação do ambiente. Olha só, defesa magnética e asepsia, né? Eles limpam o ambiente para tudo aquilo que nós precisamos a partir do momento, né, em que vamos entrar. E aí, né, o passe é um ato de amor. O aplicador de passe, quando ele se dirige para o paciente, é um ato de amor. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui aplicar passe aqui, que eu fazia parte do passe, eu fiz o curso, fiz tudo, né? Eu estava com muita insegurança, muito medo, que é normal, né? A gente às vezes quando tem responsabilidade, você tem medo. Primeira vez que eu vim falar aqui também não foi diferente, quando eu fui trabalhar na reunião mediúnica não foi diferente. É medo, a gente sente medo, normal. E eu me lembro que eu me escondi. Eu falei que eu não... Quem me chamou para aplicar a passe, para fazer a equipe do passe, nosso saudoso Álvaro, né? Álvaro me colocou no estudo, e aí eu me escondi desse banheiro aqui, e aproveitei e falei, vou embora, eu não tenho condições de aplicar passe, porque Marcos, diante de tudo que eu ainda faço, como é que eu vou aplicar passe em alguém? Aí quando eu estava saindo de fininho, descendo essas escadas ali, quem eu encontro? Álvaro. Ele falou assim, onde o senhor vai? Aí eu falei, olha, Álvaro, eu não tenho condições. Aí ele falou justamente isso, Márcio, passa um ato de amor, vai lá e doa amor para as pessoas que sentarem à sua frente. Né? Então, assim, é verdade, o passe é um ato de amor. O olhar é um ato de amor.
A gente às vezes tem mania de não olhar para as pessoas, isso é horrível, né? A pessoa começa a falar, eu sei que tem pessoas que falam, às vezes, muito de problema, e fica fugindo dessas pessoas, mas a pessoa está falando contigo, você está ou está no celular, ou está olhando o sapato está desamarrado. Gente, vamos começar a olhar para as pessoas, né? Isso também é um ato de amor, né? Conversar com as pessoas sem ficar fazendo nada em paralelo. E da reunião mediúnica, todo mundo tem vontade de conhecer a reunião mediúnica. É normal, gente, eu também sempre tive, né? Curiosidade, o que acontece naquelas salas fechadas? Tem pessoa que passa na porta assim, fica olhando, aí bota o ouvido para tentar escutar, ver o que está acontecendo lá dentro. Assim. No dia que não tem reunião. O que ambiente é esse, gente, da reunião mediúnica? A sala mediúnica é um ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no cerne do perispírito, dos encarnados como dos desencarnados, como também local onde se anulam fixações mentais que produzem danos profundos nas tecelagens insensíveis do espírito. Tá? A reunião mediúnica, esse trabalho da reunião mediúnica não é só para os espíritos encarnados, mas para a equipe que lá também está. Eu cada dia me convenço mais de que, primeiro que, como eu falei, o grupo não está reunido por acaso, é um compromisso coletivo. E acima de tudo, muitas situações dos espíritos encarnados que a gente às vezes acolhe na reunião mediúnica, me serve como ensinamento. Então está servindo muito para mim. Porque às vezes eu já me permiti fazer a mesma coisa que aquele espírito está reclamando do que ele fez, do que ele está passando, do mal que ele causou a alguém. Eu falo, gente, eu também já fiz isso. Então ela é muito educativa, a reunião mediúnica. Mas o princípio dela é esse acolhimento. É você se levantar da cadeira para esclarecer um espírito que está doente com amor. Mesma coisa, foi o mesmo medo que eu tive no dia da reunião mediúnica. Mas levanta da cadeira, alguém virou para mim e falou, levanta da cadeira e se dirija com amor para aquele espírito. Entenda o drama que ele está vivendo. E esses espíritos, tem espírito que vem na reunião mediúnica durante décadas. O mesmo espírito, o mesmo sofrimento. Imagina, gente. Então ali é um ambiente também que tem toda uma proteção, toda uma proteção da espiritualidade. É um ambiente em que os espíritos trabalham, a equipe espiritual, cada membro da equipe de encarnados tem ali o seu espírito protetor, né, o seu anjo da guarda, um mentor, seja ele um médium que tem seja mais ostensiva a sua mediunidade, ou aquele que apenas tem intuição. Todos ali têm a proteção, fora a equipe espiritual e o mentor daquele grupo. Todo grupo também tem, né, seu mentor. Essa foto aqui, né, só para lembrar, né, a nossa UMEP já tem 77 anos. 77 anos. Imagina, eu conheci poucas, né, quase nenhuma pessoa, mas a UMEP, ela, ao longo desses 77 anos, quem foram as pessoas? A gente às vezes tem umas fotos que a gente consegue, já consegui ver algumas fotos antigas. Quem foram as pessoas que levantou, né, a primeira pedra, que virou o primeiro concreto para poder levantar essa casa? Eu morava aqui no Caxambu e eu me lembro que meu avô frequentava o UMEP. E aí eu falava, onde você vai? Jogando bola na rua. Né? Ele falava, vou rezar. Aí depois de muitos anos eu descobri que ele vinha aqui na UMEP. Morava aqui para cima. Então assim, essas pessoas, muitos outros, que criaram, que um dia tiveram a ideia, que levantaram, que perdiam, entre aspas, o final de semana levantando, virando concreto para levantar essas paredes, tem que ser sempre também relembrado, né? E a UMEP, o nosso UMEP já tem 77 anos. E a evangelização? Fala um pouquinho agora da nossa casa também, na questão da evangelização. Chega aqui, deixa o filho, né? A gente confia o filho aos evangelizadores. E uma coisa eu falo para vocês, né? Aqueles que deixaram o filho ali em cima, podem ter certeza. Meu filho se tornou evangélico, meu filho seguiu outra vida, ele não frequenta mais a casa espírita, mas a semente vocês plantaram. Porque vai chegar o dia em que essas crianças, e não vai ser difícil, porque eles vão se tornar adultos, essa criança vai ter um momento difícil em que ela vai lembrar aquilo que a tia falou lá no primeiro ciclo. Ela vai lembrar. Porque, e hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças passam por momentos difíceis, né, delicados. Ela tem uma referência, vocês deram uma referência para essa criança. Então, é muito importante a questão da evangelização, a gente nunca pode esquecer disso. E aí eu trouxe essa frase, que a evangelização espírita infantil é uma forma de plantar sementes de caridade e amor nas crianças.
por meio dos ensinamentos espíritas. São sementinhas que são plantadas e que um dia vai germinar, né? Então, quem tem filho que já passou aqui, né? Às vezes o filho já está morando, já casou, já me deu neto, passou por aqui, é uma referência. Eu, às vezes, encontro jovens que participaram comigo na mocidade, quando eu estava na mocidade há muitos anos atrás, aquela voz assim, né? Você leva até um susto, né? Eu falo, olha, me desculpa, mas eu não estou lembrando de você, né? Mas ele lembra de mim, né? Ele lembra de mim, enfim. Isso é muito gostoso, gente, sabe? Então, assim, jamais, o jovem jamais vai se esquecer dessa lembrança. E essa foto aqui, gente? E essa foto aqui? Mexe com a gente, né? E a mocidade? O que representa a mocidade? O jovem na mocidade, ele às vezes está vivendo um momento tão delicado, tão difícil. Eu falei que tinha fotos hoje que ia lembrar, que era a saudade da gente, né? O jovem, como dizem que a mocidade espírita, ela promove o desenvolvimento pessoal do jovem, enfatizando suas relações e aceitação e respeito mútuo. Quando a gente chega nessa idade, né, quando o jovem, ele fica realmente em dúvida. A questão da sexualidade, a questão dos convites à utilização de meios de entorpecentes. São diversos os convites que aconteceram comigo, que acontecem com o jovem. Um dia eu já fui jovem. Então, quando você tem essa referência, quando você tem uma forma de você buscar, e acontece, gente, não pense que não acontece na casa espírita, de um jovem virar para você e falar sobre suas dúvidas, sobre esses momentos difíceis. É um momento em que, né, você está tomando decisão, que profissão você vai seguir, o que eu quero ser. E a mocidade, ela tem esse potencial, né, de dar essa referência. E onde quer que eles estejam, eles vão levar isso com eles. Sempre. Esse carinho, esse amor. E esse amor por quem lhes trouxe, né, na casa espírita. Por esse carinho e essa vontade de, num momento tão delicado da vida deles, vocês terem dado essa referência. Vocês conhecem alguém dessa foto aí, gente? Hein? Eu sempre falo da recepção da casa. Gente, agora no sábado, né, quando eu falei que tem um tempo que eu não vim aqui, eu fiquei encantado com a música ali. Tem a nossa saudosa Antônia também, né, que me chamava de traste. Ela brincava comigo, me chamava de traste. Tem o nosso querido Fernando aqui. A recepção da casa espírita é muito importante. Aquilo que eu falei de olhar para as pessoas, a gente não pode simplesmente entregar passar a entregar um papelzinho e não falar nada. Não é fazer carnaval, não é isso, gente. A recepção é muito importante, porque, como eu falei, às vezes é a última chance que alguém está se dando. Então você chega na casa espírita, todo mundo com aquela cara sisuda, né? Toma um papel aqui, sobe, põe aqui. Não. E às vezes acontece, não, eu estou vindo de um outro estado, de outra cidade, como é que funciona aqui? Sobe, se tiver outra pessoa te auxiliando ali, né? Sobe, mostra para o salão, mostra aqui. Sobe, mostra as salas, não é proibido, não. Para essa pessoa já se afinizar. Eu comecei numa outra casa espírita. Por que eu fiquei na UMEC? Porque eu fui muito bem recebido aqui. E é verdade, gente. Eu cheguei aqui num sábado, fui recebido por Moisés, por Tiotília, por Sandrinho. Por que eu fiquei na UMEC? Por causa dessas pessoas. São Moisés me chamou para tomar um chazinho de capim-limão lá em cima, eu estava nervoso. Por que eu fiquei na UMEC, gente? Por causa desse carinho. Então, a recepção é muito importante, né? A recepção da casa espírita, né? Isso aqui, gente, alguém conhece? A arte espírita, né, gente? Como é importante a arte espírita? Como é importante o trabalho, música, poesia, isso traz leveza. Muitas pessoas que não são espíritas passam a conhecer a doutrina através da arte. E é bom rir, é bom dar gargalhada, é bom você, às vezes, a peça infantil, por exemplo, a gente faz para as crianças, mas os adultos gostam mais ainda. Aí a pessoa está cheia de problemas, chega aqui, né? Ou a música, a poesia, tudo, gente, tudo é muito importante. E esse daqui, vocês conhecem? Quem é essa criatura? Só faço papel de palhaço, gente. Eu até me afastei um pouquinho do teatro, porque eu era o espírito obsessor, o papel que me dava. Um palhaço que não sabia rir, né? Se eu for para a novela, eu vou fazer algum vilão. Eu desisti da carreira artística, porque só faço papel assim. Mas brincadeiras à parte, gente,
É muito importante a gente ter essa alegria dentro da casa. A gente também não precisa ser, o que eu falei, sisu, né? Vamos rir, gente, vamos brincar, vamos nos divertir, de forma sadia, respeitosa. Isso traz alegria. Vamos ter aí, a gente tem eventos às vezes com as crianças aqui, né? Que, pô, traz tanta alegria pra gente, tanta felicidade, né? É muito bom mesmo. Eu agora, Fernando, meu ajudante de palco aqui, nós vamos... Tem uma música que ela fala de toda a casa espírita. Eu vou tentar compartilhar aqui a letra com vocês. Oi? Só um minutinho. Nós hoje temos aqui a dona Carmen, que entregou água aqui no passe. Ela tinha essa tarefa há muitos anos. Bacana. Dona Carmen. Dona Carmen. Ela de vez em quando, sempre que pode dar volta com dificuldade, mas ela entregava essa água com muito carinho. E como é importante, né, isso, né? Está voltando também, mais importante ainda. Que bom. Então essa música vai ser dedicada à senhora também, que é uma grande trabalhadora da casa. Tá bom? Vai ser dedicada à senhora também. Sim. A ela e a todos. Esses todos que passaram ali também, que nós lembramos com carinho, né? Que estão do lado de lá. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro fiz a vida. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e ergui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água na fé, evitar e erguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes calma, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa. Eu fiz amigos de Deus, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, Ele vai me erguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores,
Posto de emergência, hospital e disse quando transcendente jamais, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Gente, obrigado. Que a gente possa vibrar muito para essa casa, porque ela também precisa muito da nossa vibração. Essa Santa Casa Santa precisa de que cada um aqui, né, possa colaborar da forma que for possível, para que ela cada vez mais se sustente e possa se tornar um ponto de luz, sem ser esse ponto de luz para todos nós. Né? Nós precisamos muito dessa casa também. Tá bom? Obrigado. Boa tarde. A gente fala o quê? Caramba. Eu tenho muita saudade de muita gente que passou, que se doou por essa casa e nos receberam aqui com muito carinho e falaram assim: ó, agora está com vocês, a gente já fez a nossa parte, agora vocês toquem o barco. E a gente sente uma falta deles danada. A gente vê que a gente é tão pequeno, e Márcio falando, a gente passa um filme na nossa cabeça, esses anos todos que a gente tem aqui. Então não dá para falar muito. Hoje, na hora do almoço, a gente ainda estava escutando uma palestra de Humberto, que no final ele pega o violão, ainda canta. Uma coisa só que eu falo para vocês: aquele que chega aqui, que conhece essa doutrina, que conhece essa casa e se doa, deixa que a doutrina entre dentro da gente, vocês nunca mais serão os mesmos. Nunca. Por mais dificuldades, por mais problemas que possam aparecer e vão aparecer, até para testar a nossa fé, você nunca mais vai ser o mesmo. Coisas que vocês já passaram antes de conhecer a doutrina. E agiram de uma forma. Se vierem a passar de novo, aquilo vai parecer nada. Vocês vão estar prontos para superar aquilo de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. Então amem essa casa, porque ela está de braços abertos para amar vocês. É só isso que a gente pede, tá bom? A gente agradece a presença de todos. Eu acho que a canção do Carlinhos Conceição já foi uma prece, né? E então nós agradecemos a presença de todos, que todos tenham um excelente tarde, um excelente final de semana, que a gente saia daqui renovado, porque realmente a gente chega aqui de um jeito, mas sai daqui totalmente diferente. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um excelente final de semana.